Olá, olá, você que acompanha o nosso podcast Pretoteca, que está disponível em todas as plataformas de streaming para você ouvir, também através do YouTube, no YouTube da Rádio Band News FM, para você ver a gente aqui. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Eu me chamo Cíntia Martins, estou aqui com você no comando desse podcast que a gente tem tanto carinho, que a gente gosta tanto de fazer, de trocar com você. Lembrando que você sempre pode mandar suas sugestões, suas opiniões, também dicas, né, do que você quer ver e ouvir aqui no nosso podcast Pretoteca. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, o nosso assunto de hoje tem relação com literatura, com crítica, com jornalismo, com uma pessoa que a gente admira bastante, né? Ele é um dos pioneiros, assim, quando eu vou pensar em nomes do jornalismo, pessoas que me inspiraram a trabalhar, tá aqui nesse lugar hoje. Então, já começo apresentando para vocês Tom Farias, seja muito bem-vindo ao nosso Pretoteca. Boa tarde, boa noite, bom dia para você, vai depender da hora que você estiver ouvindo o nosso Pretoteca. Tudo bem, Tom? Maravilhoso, Cíntia. E obrigado pelo convite, essa conversa, esse bate-papo. Acho que é sempre muito importante, muito válido, né? Exatamente, é bom demais ter você aqui com a gente, gente. É bom dizer que o Tom tem um currículo extenso, né? Além de jornalista, ele é professor, crítico literário, principalmente pesquisador ali, né? Que trabalha bastante no resgate de figuras da nossa negritude. Todos nós sabemos, já discutimos aqui tantas vezes no Pretoteca, né? O apagamento da nossa história, a forma de contar a história do Brasil, que foi outra. E o Tom tem uma atuação muito forte, né, Tom, nesse resgate da nossa história, de personagens, né, da história negra. Você tem uma biografia de Carolina Maria de Jesus, também de José do Patrocínio, que eu vou entrar nela já já. Mas eu queria saber como é que começa esse seu interesse, né, por personagens históricos. Eu acho que até é uma pergunta meio óbvia essa minha, porque nunca contaram a nossa história, então chega a nossa vez, né, de descobri-la e contar, né? Imagino que esse tenha sido o seu ponto de partida. Eu tenho também uma base muito de curiosidade, Cíntia, porque eu, muito pequeno, né, recebi de herança uma biblioteca, que é a biblioteca do meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 9 para 10 anos, e através dessa biblioteca eu fui, digamos assim, entrando um pouco do mundo da literatura, porque era uma forma também de escape da dor, né, da perda do pai. Meu pai morreu de úlcera, enfim, então foi um processo muito dolorido para a família toda. E eu era o mais velho, sou ainda, né, o mais velho dos meus irmãos, e essa biblioteca me deu possibilidade de aplacar um pouco essa minha dor. E aí eu fui descobrindo muitos autores, e essa minha curiosidade, né, porque a gente não vê, mesmo novo, mesmo jovem, nenhuma referência com relação a gente em nenhum aspecto. Geralmente, a forma com que as pessoas negras são apresentadas desde da nossa infância, assim, são sempre formas muito violentas, muito apagadas, muito ofendidas, né? E nessas leituras eu encontrei pessoas que... O primeiro dele foi o poeta Cruz de Souza, né? Ele era referido como filho de escravos educados pelos senhores, né? E eu fiquei muito impressionado com aquilo ali. Então, acho que foi um primeiro sinal, assim, desse gatilho para eu me interessar por esse tipo de literatura, né? E aí, depois, na universidade, eu fiz primeiro comunicação social e ingressei no jornalismo, e depois eu fiz letras, e eu fui fazer a minha carreira acadêmica, né, como professor de literatura. Me especializei na literatura do século XIX, né, e a partir daí foi que eu me aprofundei em termos de consciência, em termos de letramento, isso que a gente fala hoje, chama de letramento, né? Eu já empreendi essa questão do letramento, e aí a necessidade de você revisitar a história, né? E quando você revisita a história, você tem um impacto muito grande, no sentido de que as coisas são contadas um pouco enviesadas, né? Hoje está muito mais flagrante, né? Você perceber esse enviesamento, né? O Machado estava branco, né? Há mais de 100 anos, né? Da morte dele, ainda continuou branco, né? O Lima Barreto, você tinha um homem, um intelectual sempre dado como bêbado, né? Louco, foi
internado 3 vezes no manicômio, enfim. E uma série de outras pessoas, né? Você falou da Carolina, né? Carolina é analfabeta, né? Então, são esses estigmas que me fizeram revisitar uma série de autores e aí descobrir coisas novas sobre eles, né? Você falou dessa forma, dessa história, né, que é bem a história que a história não contou pra gente, né? Então nos resta a gente pegar, se apropriar dela e começar a contar essa história. A gente tem, por exemplo, a Lei 10.639, que está aí há mais de 20 anos, né? 30 anos quase, e a gente sabe que a aplicação dessa lei de ensino de história afro, né, de contar essa história verdadeira de personagens negros ainda não é aplicada, né, Tom? Você como professor talvez possa dizer isso um pouco melhor pra gente. Isso é 75%, mais ou menos, né? Cerca de 75% das escolas não aplicam a lei. É um número Mesmo altíssimo. 20 anos depois, né? Está completando 20 anos agora, em 2023. Então, não aplicam a lei, né? E as que aplicam a lei ainda aplicam de forma muito, muito precária, porque os professores não é basicamente uma culpa do professorado, né? Mas uma culpa do sistema que não tem interesse, né? Em colocar essa lei em vigor, né? Tipo aquela lei que o pessoal chama lei para inglês ver, é uma lei instituída no Brasil em 1831 para proibir, né? Coibir o, o, o tráfico de escravizados para o Brasil, né? E todo mundo sabia que aquela lei não ia pegar, né? Porque o interesse maior era manter o comércio, né? Então era tudo feito de forma precária. A lei 10.639 é uma delas. Então, eu me lembro um período que eu dei aula na PUC, no Rio, e os livros com referência a autores negros, histórias do negro, por exemplo, mesmo o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, né, que não é um autor negro, é um antropólogo, um sociólogo branco, pernambucano. Esses livros ninguém tinha acesso a eles, né? Então, uma vez na biblioteca, quando abri o livro e vi a ficha catalográfica de empréstimo, o livro nunca tinha sido lido por ninguém, não Que tinha nenhuma loucura. anotação nesses livros. Então, passa um pouco por aí esse aspecto da lei também, 10.639, né? Não há interesse, o sistema finge que aplica e os demais fingem que ela está valendo de alguma coisa, né? Exatamente. Eu só quero fazer um adendo aqui, que eu comentei, né, que era uma lei de quase 30 anos. Você bem pontuou que a 10.639 é de 2003, mas ela vem alterando uma lei de 96, gente. Por isso que eu falei que são quase 30 anos. Então, ninguém está errado aqui. O Tom me ajudou a gente a esclarecer melhor para você. Agora, quando perguntam para mim por que eu escolhi o jornalismo, eu falo muito sobre essa mudança de mundos, né? Essa necessidade de você mudar as realidades e ajudar as pessoas a enxergarem outros caminhos e também a descobrir novos mundos. Eu queria saber como é que vem o seu interesse por essa profissão que, né, eu tanto amo e você também tanto ama e exerce há tantos anos. Isso é coisa de moleque, né? Porque eu passei a escrever muito cedo e na escola técnica nós tínhamos um jornal chamado Boca Livre, ali na faixa dos 13, 14 anos, e eu me lembro que a redação do Boca Livre era em qualquer lugar, lanchonete, enfim, né? Em qualquer lugar que a gente pudesse sentar, eu e meus colegas, era constituía na redação do Boca Livre. E eu lendo o texto do Boca Livre, eu era o redator principal do jornal, era um jornal, né? Se eu falar que mimeógrafo, ninguém vai saber o que é mimeógrafo. Eu sei, entreguei aqui, eu sei bem. É quase um xerox, né? É quase Quase. um xerox. Eu Aquilo lembro bem dava daquele cheiro bom na sala de aula, um cheiro de álcool. eu me senti um pouco do Francisco Paula Brito, né? Da época, assim, fazendo aquilo tudo muito manualmente, aquela máquina, tinha álcool, um monte de coisa, né? Então, eu lendo o meu texto, que chamava um texto chamado Consciência, e um camarada, depois que eu li o texto, o cara todo engravatado e tal, gostei muito desse texto seu aí e tal. Você não quer publicar no meu jornal? Eu fiquei meio, como assim, né? Era para o nosso jornal publicar no dele. E aí acabou que ele publicou o texto no jornal dele, era um jornal num bairro
do Rio chamado Campo Grande. Era um jornal semanal, muito bem feito na época, né? Eu publiquei esse e outros textos depois no jornal, não publiquei, acho que uns 4 textos no jornal. E quando eu fui buscar os números do jornal, marquei com ele, ele me deu um pagamento, tipo hoje R$ 50, assim. E eu fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, cara, escreve e ainda ganha, né? Então, assim, aos 14 anos eu ganhei o meu primeiro dinheiro com jornal, e aí a profissão de ler jornal também era uma coisa que eu gostava muito, ler jornal, e acabou que eu ingressei na universidade aos 17 anos e não parei até hoje, né? Enfim, hoje sou um jornalista assim meio, não vou dizer sem vergonha, porque senão a Folha me manda embora, né? Eu sou colunista da Folha e trabalho na Folha em si, né? Então tenho uma coluna toda quarta-feira e publico matérias especiais aos sábados, enfim. Mas, então, eu tenho essa profissão. E aí depois, meu interesse era fazer letras, aí eu fui fazer uma licenciatura em letras, né, literatura brasileira, e foi nessa vibe, assim. Mas foi lá com os 14 anos que eu comecei essa jornada. Essa Eu aventura. publiquei até, Cíntia, tem uns 2 anos, eu acho, ou 3, publiquei um livro chamado Escritos Negros, onde eu selecionei 30 anos de atividades na imprensa, como crítico literário, por exemplo, onde eu só falava de assuntos sobre questões raciais, né? Só tratava de livros sobre questões raciais em si, né? E, então, é um livro que eu me orgulho muito, porque eu pude revisitar boa parte de coisas que eu tinha até esquecido, né? Mas eu na pandemia, encontrei uma pasta, várias pastas, com muitos recortes de jornais antigos, e aí eu resolvi aproveitar esse recorte para publicar o Escritos Negros, né? É um tesouro esse livro, né? Ele está na minha lista para ler, então, aproveitando que você agora é meu vizinho de cidade, né? A gente pode ajeitar isso aí, se autografar o livro que está na minha lista, na fila lá para ler. Pago o café. O café eu pago. Então, já estou aceitando já. Agora, Tom, pegando esse gancho ainda nessa conversa sobre jornalismo, né? Já fizemos aqui um episódio que marcou bastante, teve bastante audiência, foi com Paulo César Vasconcelos, né? Que hoje é comentarista do Grupo Globo, e a Yasmin Santos, que na época trabalhava na Piauí. A gente falou muito sobre, né, essa falta de diversidade, trazendo um pouco de olhar crítico aqui para a nossa profissão. Você que já atua há tantos anos, né, você viu a profissão se transformando, você viu a nossa presença aumentando dentro das redações, embora ela ainda seja muito pequena. Queria que você analisasse, né, com essa sua visão crítica, né, seu olhar dentro do jornalismo sempre foi muito crítico, com crítica literária, também fazendo críticas no geral. Queria que você falasse um pouco como você enxerga o jornalismo hoje em termos de abordagem, em termos de diversidade, também em termos de cobertura. E tem até um artigo seu recente de setembro, se não me engano, na Folha, que fala justamente sobre os 190 anos da imprensa negra e o quanto que ela foi fundamental para que a gente estivesse aqui hoje, duas pessoas negras tendo essa discussão. Isso é importantíssimo. Eu estou agora publicando um livro sobre a Glória Maria, vai ser publicado no dia 18, lá na Universidade Zumbi dos Palmares, né? Na verdade, é um livro que eu estou organizando com vários jornalistas negros e negras, falando desse papel da Glória, né? Eu quero pegar isso como gatilho, porque o quanto hoje ainda os negros que estão na mídia, ou seja, tanto no jornal impresso como no jornal televisivo, nas rádios, nos blogs, né, em si, né, ainda continuam bastante apagados, né? Então a gente tem bastante gente trabalhando, né, não um número que corresponda a 55,9% de representação da sociedade brasileira, mas é um número bastante grande comparado à minha época de jornalista, onde a gente não encontrava ninguém. Você era praticamente o único, né? O máximo ali um Carlos Nobre, né, que era um jornalista do Rio de Janeiro, Bebel Nepomuceno, que também era uma outra jornalista lá do Rio. Então, assim, eram muitas poucas pessoas, assim, na redação. E o enfrentamento, né? Cíntia, quando eu
publiquei Escritos Negros, eu tive uma ideia, basicamente, de um filme na minha cabeça, o quanto eu briguei tanto por coisas no jornal para poder pautar uma matéria sobre questões raciais. Livros, por exemplo, eu só gostava de resenhar livros ou criticar livros de autores negros ou que falassem sobre autores negros, né? E eu fiquei até bastante feliz porque eu fiz o primeiro texto falando de um livro da Conceição Evaristo, né, que é o Ponciá Vicêncio, que foi publicado há 20 anos, inclusive, está fazendo 20 anos agora, o Ponciá. Então, o que eu vejo assim, é uma evolução bastante lenta, ainda muito dolorida. Nós, negros, não só jornalistas, mas também escritores, ainda estamos num campo de fazer, ficar pedindo as coisas, sabe? Estamos ainda com um pires na mão, solicitando que nos chamem para alguma coisa, solicitando para que você escreva sobre isso ou sobre aquilo, tá? Porque eu escrevo na Folha, tal, de São Paulo, o maior jornal do país, tal. Mas assim, mas esquece os anos de estrada, tudo que você apanhou, né? Todas as escoriações que você tem pelo corpo, por passar por corredores poloneses, né? Nesse sentido. Então, ainda temos uma luta muito grande pela frente, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Nós estamos numa década, para completar uma década, onde vai ser muito difícil você não ter a presença de um negro na direção de um jornal. Vai ser muito difícil justificar isso, né? E as empresas agora, muitas empresas, bancos, já estão se organizando no sentido de preparar todo um staff, né, de diretores, de CEOs, ou para receber esse contingente, ou para ter esse contingente dentro das suas organizações. Então, assim, está todo mundo acordando um pouco. As editoras estão acordando, você vê as editoras pensando, né, ainda um ou outro autor, mas já estamos nessa vibe, nessa jornada, né, dessa conquista, mas falta muito ainda. Exatamente, é um caminho de tartaruga, né? Um passinho lento que infelizmente a gente tem que dar. Nosso desejo, né, pela luta de muitos anos é que fosse realmente com o pé na porta, mas infelizmente, né, para participar do sistema tem que ser devagarzinho, ainda tem muita coisa realmente para acontecer e as redações, né, que não preencherem esse lugar de cabeças pensantes, né, negras realmente, definitivamente vão ficar para trás, né, Tom? O que é bom é que a tartaruga vive muitos anos, né? Então, Isso é verdade. para dizer o quanto nós temos paciência para chegar lá, porque se o negro hoje, o homem ou a mulher negra, fosse sujeitos revoltados, enfim, né? Esse país já teria uma guerra social durante muito tempo, né? Porque você é a maioria da população, né? Então, assim, você é o que pega no pesado ainda hoje, né? Você tem mais energia, né? Mais gordura para gastar. Então, nós somos esse sujeito, né? Que dá origem nosso, está dentro da nossa ancestralidade, né? Não a guerra, mas a paz, né? Não a concórdia, o diálogo, né? E nos antepassados foi de onde surgiu a filosofia, de onde surgiu a astrologia, de onde surgiu a matemática, a medicina. Então nós temos todo esse legado, né? Que aos poucos ele vai ser resgatado, né? E os demais é que lutem para nos acompanhar, porque vai ser bem diferente a sociedade, não só brasileira, mas sociedade mundial. Você tem hoje, entre 54 países africanos do continente, né, africano, são 1 bilhão e quase 400 milhões de pessoas, né? Você daqui a 100 anos, mais ou menos do que isso, né, o número de falantes da língua portuguesa, só nos países africanos, deve passar de 200 milhões, só disso, né? Quer dizer, a língua portuguesa hoje não é uma língua mais europeia, né? O meu amigo Calaf,
Ipalanga já disse até sobre isso, que é um angolano radicado em Berlim, e autor de livros fantásticos. Então, ele já fez essa reflexão, porque a língua portuguesa, onde tem mais ou menos 9 milhões de portugueses, Portugal, né, de uma população de 10,2 milhões de pessoas, perdeu a língua, né? Perdeu a língua para um país como o Brasil, perdeu a língua para um país, mais 5 ou 6 países do continente africano. Então, esse é um pouco do legado que a gente vai impondo, né? Exatamente, é um caminho sem volta. Você foi falando, né, de hoje da valorização, né, da presença negra em espaços diversos, né, de trabalho e, claro, das editoras, né, que é um universo que você circula bastante, a questão literária, e você é curador da Flink Sampa, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro, aqui em São Paulo. É um evento da Faculdade Zumbi dos Palmares. Queria que você falasse um pouquinho, até pelo que você citou, né, que vai lançar um livro lá, né, na Flink Sampa, em homenagem à Glória Maria. Queria que você contasse todos os detalhes do evento, da sua curadoria, desse livro, e se você tinha uma relação com a Glória, né? Você sabe, acho que a gente já conversou sobre isso aqui no Pretoteca, não você e eu, mas em outros momentos no nosso grupo Herdeiras de Glória Maria, eu faço parte desse grupo de mulheres que trabalham com jornalismo, né, com audiovisual, com televisão. Então, estou curiosa para saber. Várias amigas minhas conseguiram participar da escrita desse livro. Eu, infelizmente, não consegui por diversos motivos, mas estou muito curiosa. Primeiro, assim, a Glória, eu não fui colega da Glória, mas nós convivíamos em redação. Eu fui no período de redação do Jornal Nacional, enfim, então circulei muito pela Globo, né? Depois fui roteirista da Globo, então tivemos todo esse trânsito. E também, como eu morava na Zona Sul, era mais fácil também sempre esbarrar com ela, e ela sempre foi uma pessoa muito cordial, né? Uhum. Porque ela vinha até você não precisava ir até a Glória, né? Ela ia, você passava, ela vinha te cumprimentar como se você fosse uma pessoa normal, assim, né? Um amigo dela, antigo. Então, isso era uma coisa muito interessante e sempre me chamava muita atenção. Depois ela teve uma ligação muito forte com a Universidade Zumbi, que eu sou um dos colaboradores da Universidade Zumbi, né? Já dirigi departamento lá e tudo mais. Então, assim, então tinha isso da Glória. E aí, com o falecimento dela, a universidade resolveu instituir o troféu Raça Negra em homenagem a ela. A Flink Sampa, que é a nossa festa literária, também resolveu entrar na vibe do troféu e fazer homenagem. Aí eu tive essa ideia de organizar um livro com depoimentos de colegas, jornalistas, pessoas que conviveram com ela, se inspiraram nela para seguir a profissão, que vai ser lançado no dia 18. Vão ter 4 mesas de debates, com um monte de gente interessante, Hélio de la Penha, Carla Lucena, Fernanda Carvalho, Dulcinea Novaes, enfim, Zeca Camargo, enfim, é muita gente, Aline Prado, tem muita gente que vai trabalhar, está conosco nessa mesa. Isso dia 18 e 19. E no dia 20 é o troféu na Sala São Paulo, a partir das 19 horas, com uma festa fantástica para 1.200 pessoas. Então vai ser assim, a Glória, vai ser realmente a Glória. Vai ser imperdível. Eu, muito orgulhoso, né, de conduzir um projeto desse, reviver momentos da Glória em si, né? Agora sem ela, mas é bem emocionante e a gente fica bastante tocado, sabe, quando toca alguma coisa nesse sentido. Ai, que lindo. Eu estou bastante emocionada, né, e curiosa para acompanhar esse lançamento, acompanhar esse evento com as colegas que vão estar lá, que participaram do livro, e com todo mundo, né, com toda essa mesa que você falou. É uma feira, né, também que fomenta ali escritores negros, então acho que é muito bacana. Quero voltar ao seu resgate, né, de personagens. Você se agende para ir no dia 18, 19 Eu vou estar 20. de férias, então conte com a minha participação. Maravilha. Maravilhoso. Agora, Tom, quero voltar à sua trajetória, né, bastante forte e necessária nesse resgate de personagens negros. Eu quero falar, você falou do Souza e Cruz, você tem um envolvimento muito grande, participou inclusive, né, da feitura ali de um filme a respeito, e aí um trabalho seu muito forte é a biografia de Carolina Maria de Jesus.
né? Ela foi lançada em 2018, né, pela editora Malê. Sim. Queria que você falasse um pouquinho, né, porque a Carolina foi descoberta tardiamente, né, infelizmente, mas ela tem tido uma força muito grande hoje, né, a exposição que aconteceu recentemente em São Paulo, no Rio de Janeiro também, uma exposição belíssima. O Quarto de Despejo é o livro mais famoso, um livro muito forte, né, e essa mulher, quando ela é lembrada pela imprensa branca, por críticos brancos, incomoda demais, e é algo que te incomoda também, porque essa lembrança é sempre pela forma não culta dessa mulher escrever, uma mulher que estudou 2 anos, né? Escreveu a realidade do Brasil, que não mudou em absolutamente nada, né? Isso lá atrás, e lembram simplesmente por essa forma, esquecendo que o mais importante é se comunicar. Queria que você falasse sobre esse envolvimento, essa paixão por Carolina, o que esse livro traz de diferente do que a gente conhece dela. Bom, a biografia, né, primeiro, assim, a Carolina é uma mulher que nasceu na década do século passado, 1914, e como você falou, teve apenas 2 anos de escolaridade, mas esses 2 anos serviram para que ela tivesse uma paixão avassaladora pelo livro, em seguida pela escrita, né? E aí, quando ela vem para São Paulo em 37 e vai viver em São Paulo, ela é como se fosse um dom da literatura em si, se aposta da Carolina de uma forma muito extraordinária, né? E ela ali já em 1940, ela já começa a publicar os seus textos nos jornais paulistanos, né, e paulistas, e ela não para mais. Então, quando o Audálio Dantas a descobre na favela do Canindé, né, o primeiro contato dele, ali em 1958, a Carolina já tem um manancial enorme de escritos guardados. Eram basicamente 38 livros, cadernos, manuscritos com romance, com conto, com letras de música, com peças de teatro, enfim, e muita poesia. Então, esse material que vai originar os trabalhos, os livros que a gente conhece da Carolina, né? O Quarto de Despejo, que talvez seja o livro de uma mulher negra e é mesmo de um homem negro mais vendido no mundo. Hoje está na faixa de 6 milhões de exemplares vendidos, né? Chegou a ser best-seller nos anos 60, 61, ali na década de 60. Best-seller em 11 países ao mesmo tempo, né? E a Carolina, então, viveu esse processo, né, de glória e, ao mesmo tempo, de ostracismo. Em 64, a ditadura militar levou tudo para o buraco, né? Então, assim, a Carolina, por denunciar a realidade brasileira, por fazer críticas sociais, né, ao governo e tudo mais, ela foi uma dessas pessoas perseguidas nesse sentido. Então, ela ficou olvidada da morte dela de 1977, né, fevereiro de 77, quando ela morreu, até basicamente os anos 2000. E aí tiveram a redescoberta da Carolina, da sua importância e tal. Isso vai acontecendo paulatinamente, né? Do centenário de nascimento dela, de 2014 para cá, isso se acelerou com a publicação, com a republicação das obras da Carolina. E aí meu interesse, que já era de alguma maneira, porque eu encontrei também na biblioteca do meu pai um livro, né, um exemplar, que tem até hoje aqui guardado, do Quarto de Despejo, a primeira edição do Quarto de Despejo, estava na biblioteca do meu pai. E aí, a partir de 2014, eu tive a ideia de escrever essa biografia. Aí eu me empreendi e ela foi publicada em 2018, já ganhou 2 prêmios e foi finalista do Jabuti, e é uma recordista de vendas dos meus 17 livros que eu já publiquei hoje, né? Uhum. Então é um livro que eu me orgulho muito, e ele, como os outros livros que eu tenho, ele tem um propósito também de resgatar e recontar uma história que, como você falou, né, a imprensa branca, a academia branca, né, gosta de empichar sempre um lado não intelectual, né? Então a Carolina, por ter
2 anos de escolaridade, é analfabeta, não sabe escrever, né? É uma mulher negra, então você ainda tem o preconceito racial. É uma mulher de mãe solo, de 3 filhos, ou seja, não tem marido, né? É pobre, porque viveu numa favela. Então tem uma série de estigmas que vão se aprofundando. Então, o meu papel foi um pouco quebrar esse estigma, mostrar que a Carolina é uma intelectual brasileira, né? Tá aí a prova disso, né? A Carolina foi conhecida como a Shakespeare da cor, né? Machado de Assis de saia e a Jorge Amado do povo, né? Então, assim, eu acho que não é pouca coisa, né, para uma mulher que saiu das condições dela, né? Então, é um grande exemplo de escritora, de pensadora do Brasil, e o que ela pensou continua aí, como você falou, Cíntia. Sem A dúvida. miséria, o racismo, a violência contra a mulher, a pobreza, né? Em 1958, 60, você tinha mais ou menos em São Paulo, talvez uns 30 a 40 mil pessoas vivendo em condições de favela, né? Hoje, basicamente, são 4 a 6 milhões de pessoas, né? No Brasil, é 1/3 da população, ou seja, 22 milhões de pessoas vivem em situação de favelização no Brasil. Então, ou seja, ela deu um grito e que ninguém quis ouvir, né? Tá aí escrito, né, para todo mundo ver, tá aí documentado para todo mundo lembrar e não precisa, não apenas só nos livros, né, Tom, como você bem disse, é só a gente olhar em volta em qualquer grande cidade que elas são dominadas por todas as denúncias que Carolina fez. Então, para a gente começar a encerrar aqui a nossa conversa, que vai ter continuidade presencialmente, porque, né, já combinamos aqui um café, assinatura de livro, evento, Ok. porque a gente quer falar, a gente gosta de falar, gosta de conversar e também uma conversa interessante, né, profunda que a gente está tendo aqui. Eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho de resgate, né, de nós, dos nossos personagens, o quanto que ele é importante e profundo para as próximas gerações que virão, porque nós não tivemos essas ferramentas, né? Você está ajudando a municiar quem vem mais para frente com esses trabalhos que você tem se aprofundado nos nossos personagens negros, né? O que é importante, Cíntia, a gente pautar assim, quando a gente pega os livros de história, né, eu me lembro dos meus filhos, eu geralmente ia ali para a Quinta da Boa Vista, abria o livro de história e mostrava para eles o palácio da Quinta da Boa Vista. E aí depois nós entrávamos no palácio, né? Então eu dizia para ele, olha, esse palácio aqui era de um escravizado, era de um escravocrata, um cara que traficava pessoas da África. Então, por isso que esse era tão bonito assim, porque era feito sob o sacrifício de pessoas, né? Nesse sentido. Então, assim, imaginar, né, que a África não tenha dado pessoas de valor é uma burrice apenas com o sentido de que você precisa vender uma história para poder dominar um povo, né? Mas, assim, a África prova, né, pelas pirâmides, pelos faraós, né, por todos os estudos que têm sido feitos, né? Você tem ideia, né? De 10 universidades mais antigas do mundo, 3 estão na África, né? E uma universidade antiga está no Marrocos, com 1.100 anos, né? Com milhares de códices, de pergaminho, que estão sendo estudados aí para poder revelar o que continha naquela universidade tão antiga, né? O quanto, né, vieram pessoas como professores, filósofos, matemáticos, arquitetos, enfim, nos navios negreiros, né? Mas que chegaram aqui numa condição tão desumanizada que você não consegue, né, de alguma maneira, exercer isso. Mas o Brasil prova um pouco do valor dessas pessoas que vieram, né, acorrentados, né? E conseguiram chegar aqui com vida, né? Porque muitos não chegaram aqui nem com vida, né? Então, tem esse processo. E o Brasil, né? O quanto o Brasil é grandioso nesse sentido, né? Então, você tem ali, só no século XIX, o número de homens importantes no século XIX, na área da música, na área da medicina, na área do jornalismo, enfim, na área da política, né? Nós tivemos 4 presidentes com sangue negro no Brasil, né? Então, uma situação importantíssima, né? O maior escritor brasileiro é um homem negro, que é Machado de Assis,
né? Então, o introdutor do carro no Brasil é um homem negro, né? Que é o José do Patrocínio, o homem que teve o primeiro carro no Brasil. E também também cometeu o primeiro acidente de carro no Brasil, né? Você tem aí, por exemplo, o primeiro romancista brasileiro, Teixeira e Souza, é um homem negro. A primeira romancista brasileira é uma mulher negra, que é a Maria Firmina dos Reis. Né? De cada 10 médicos no Brasil do século XIX, 4 médicos eram negros. De 10 empresários da imprensa, da comunicação, 5 eram homens negros. Então, enfim, é muito ouro, né? Para que a gente despreze isso. Então, o objetivo do meu trabalho é resgatar o papel importante que essas pessoas tiveram na evolução do Brasil, em termos econômicos, né, em termos de nação em si, o quanto essas pessoas deram seu sangue para construir essa nação. Então, eu acho que um pouco do resgate disso, né? O mínimo que você pode fazer é contar a verdade sobre essas pessoas, né? E contar a verdade é isso, né? Por que Machado, né, não é identificado como um homem negro? Então você vai lá questionar a história, né? Então está sempre questionando a história, e isso está virando também algo que a universidade, com esse número de cotista, né, que já estão na fase da sua pós-graduação, já estão acessando o serviço público, uma outra categoria acadêmica, né? E esses jovens, essas pessoas que acessaram o serviço público através das cotas, né, que hoje, né, têm uma posição acadêmica respeitável, e elas também estão exigindo esse tipo de recontagem da história. Então, eu acho que meu trabalho pauta um pouco por aí, nesse resgate. Então, é mais um resgate, né, de uma história que, enfim, ela se confunde. Talvez o Brasil se confunda com a história, né, dessa população, né, Sem tanto dúvida. da população africana como da população indígena, né, em si, né? Exatamente. Que bom que você já vem fazendo esse trabalho há muitos anos para que hoje, né, as gerações que vieram depois já consigam ter esse contato com esses personagens, saber que eles existam, saber que a cada, né, grupo de 10 médicos, 4 eram negros, enquanto a gente acaba esquecendo que eles estiveram ali participando da evolução da sociedade brasileira. Então, Farias, foi um prazer conversar com você, conhecer um pouquinho mais da sua história, do seu trabalho, de você ser um cara tão divertido assim, que a gente admira, e poder estar um pouquinho mais próxima de você, viu? Obrigada de verdade. Olha, Cíntia, eu que agradeço, espero que a gente consiga tomar o nosso café, Prometido. mas, sobretudo, né, a importância de um trabalho como o seu, de Obrigada. outros trabalhos que a gente tem visto. É um trabalho de formiguinha, mas ele é importante, né? Uma formiga só, ela consegue abastecer 10% de um formigueiro. Só uma formiga. Então, se eu tiver uma formiguinha como a Cíntia, e outra como o Tom, e outra como outras formiguinhas, a gente consegue manter toda uma população dentro de um formigueiro, enquanto a tempestade passa, né? Então, muito agradecido, brigadíssimo pelo seu convite, enfim, a todo mundo que está aqui nos assistindo também. Um beijo grande e até a próxima vez. É isso, e terá a próxima com certeza, viu, Tom? Um beijo grande para você, obrigada infinitamente aqui, gratidão pela sua participação no nosso Pretoteca. E obrigada a você que está em casa, ou na academia, ou no ônibus, ou no metrô, que ouviu e que pôde ver a gente também aqui através dessa transmissão no YouTube da Rádio Band News FM. Um beijo para você, até a próxima, eu espero você no próximo Pretoteca. Tchau, tchau.